Olá, vamos continuar o estudo de incidente de resolução de demandas repetitivas. Estamos resolvendo as questões que foram enviadas no material didático e agora estamos na terceira questão, após termos analisado um caso concreto na segunda questão, ok? Vamos lá. Diz assim a terceira questão. Acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas, julgue as assertivas a seguir. É cabível, inciso 1, né? É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Exatamente, precisamente isso, o Código, no artigo 976 e seus incisos, trata deste conceito do incidente de resolução de demanda. E a segunda alternativa, temos que julgar. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar entendimento firmado. Em incidente de resolução de demandas repetitivas, é justamente o efeito vinculativo, exatamente previsto no Código, desse incidente. A ideia de coletivização das demandas é justamente trazer maior efetividade, maior celeridade para o processo. Portanto, se já houve uma decisão em outro incidente de resolução de demanda repetitiva sobre que já resultou em um entendimento, esse entendimento vai ser vinculativo e deve ser seguido. Portanto, realmente é caso de julgamento liminar com mérito, ou seja, é um julgamento sem a contestação do próprio réu, a petição do autor é liminarmente indeferida e faz coisa julgada com resolução de mérito. Nós podemos confirmar pelo artigo 332, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, até agora, a 1 e a 2 estão corretas. Terceira questão. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Talvez você se lembre no seu estudo sobre intervenção de terceiro que o amicus curiae ele é justamente um terceiro interventor de natureza especial. É um terceiro que defende interesses institucionais. E na defesa desses interesses, ele pode sim entrar com recurso, interpor incidente. Então, está correta aqui a questão, com base no artigo 138, parágrafo 3º, justamente que trata dessas questões das intervenções de terceiro, em especial o amicus curiae, certo? Bom, as três assertivas estão corretas, então vamos procurar aqui entre as alternativas. A letra C é o gabarito da terceira questão. Quarta questão diz o seguinte: a partir do Código de Processo Civil, julgue o item a respeito do incidente de resolução de demandas repetitivas, certo? Então, é uma questão do Instituto Quadrix e no estilo CESP, né? CESP, SEBRASP, né? Costuma fazer questões assim no estilo certo e errado. Não julgado o incidente em 1 ano, cessa a suspensão das demandas repetitivas, salvo decisão fundamentada em sentido contrário. Perfeitamente, o prazo é de 1 ano para que aquele incidente seja julgado. Você pode até entrar aí no site do TJ, por exemplo, para observar todos os incidentes de resolução de demandas repetitivas, e o prazo ali está sempre ressaltado que dentro de 1 ano esse incidente irá se encerrar. Então, realmente, as demandas que estão ali sobrestadas, que estão com efeito suspenso, elas voltam a caminhar, porque a ideia da coletivização dos processos é acelerar e não retardar mais ainda esse rito processual. Então, está correto, até com base no artigo 980, que diz no seu caput:
o incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressaltados os que envolvam réu preso, né, a questão da dignidade da pessoa humana, e os pedidos de habeas corpus, mesma coisa. Então, temos aqui as duas preferências sobre o IRDR, que é justamente o réu preso, que precisa ter ali a presunção de inocência, né, garantida, o que faz com que seja julgado primeiro, e o pedido de habeas corpus, a mesma questão, que afeta aí a liberdade de locomoção. São as duas exceções. Após isso, a preferência é do incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo único diz também, superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Ou seja, é uma exceção da exceção. Em regra, os incidentes seguem o prazo de 1 ano. Entretanto, se ultrapassar esse 1 ano, volta em tese a correr aí os efeitos e procedimentos que foram sobrestados em função desse referencial, desse paradigma. Mas, se houver uma causa fundamental que justifique ainda a manutenção dessa suspensão, mesmo após o prazo de 1 ano, isso vai ser fundamentado para fins de transparência e até impugnação, esse prazo pode ser ultrapassado de forma excepcional por força aí do parágrafo único do artigo 980, certo? Então, a questão está correta, o gabarito da quarta questão. Quinta e última questão trata do seguinte: a partir do Código de Processo Civil, julgue o item a respeito do incidente de resolução de demandas repetitivas. É mais uma questão quadrix, acho que é do mesmo concurso, deixa eu ver. Sim, para advogado do CRQ, em São Paulo. É o mesmo concurso, também certo e errado. Trata sobre o nosso tema. A suspensão das demandas repetitivas poderá ser estendida nacionalmente para além do Estado ou da região, mediante requerimento da parte interessada ao Superior Tribunal de Justiça ou ao STF. Precisamente, há incidentes que têm ali a restrição territorial, mas uma vez que a parte identifique a recorrência desses problemas em outras regiões, ela pode fazer esse requerimento, né? O seu advogado pode fazer esse requerimento para que esse efeito seja estendido, essa suspensão seja estendida a outras regiões. Isso está previsto no artigo 982, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: admitido o incidente, o relator, parágrafo 3º, visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial. Recurso extraordinário, no caso o STF, recurso especial, o STJ. A suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. É aí uma ampliação dos objetos, aí dos processos que serão atingidos, uma ampliação dos efeitos, né, desse incidente de resolução de demanda repetitiva. Por essa aula, essas foram as questões selecionadas. Quaisquer dúvidas, os senhores podem entrar em contato aí através dos comentários. Até mais!